Queridas irmãs, queridos irmãos, como sabem, nossos encontros são sempre pautados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, através da sucessão dos diversos capítulos que são aqui abordados sem salto, sem irmos desrespeitar a sua sequência, mas são abordados sequencialmente de tal maneira que as pessoas que desejarem poderão acompanhá-lo, lendo antes em casa ou lendo depois aquilo que nós estaremos abordando. Por isso também nós informamos que se houver da mensagem que aqui for transmitida algo que sirva a qualquer um que venha a esta casa pela primeira, pela segunda ou pela enésima vez, isto terá sido fruto da ação do mundo invisível exclusivamente. Nós não recebemos de ninguém nenhuma solicitação prévia para abordarmos temas que possam ser úteis a pessoas que tragam aqui. Isto é algo que nesta casa não se faz, porque é suficiente para enquadrar-nos com tantos defeitos que nós possuímos, seguirmos o Evangelho folha por folha, porque será rara aquela que não nos sirva. Será muito difícil que algumas não tragam ensinamentos, ou todas elas não sejam aproveitáveis. Por isso, na sequência que nos cumpre obedecer, segundo a orientação dos Espíritos, que disseram, quando terminar, voltem para o começo, porque a boa notícia a gente esquece logo. E além disto, depois de terminarmos o livro, já não somos mais as mesmas pessoas. Em um ano e meio, 2 anos, todos nós mudamos. De tal maneira que quando regressamos ao começo, parece que o livro é outro. Parece que você, que já passou por aquela mesma sequência N vezes, não tinha observado ensinamentos preciosos que estão ali reservados agora para o ser mais amadurecido que volta ao começo. Falando então do capítulo que nos cumpre abordar, que começamos na outra semana, queremos que abram o coração, porque é a expressão salvadora contida nessas páginas, mas uma salvação que não depende de outras pessoas, que não depende de outras forças, que não depende nem do Criador do universo. Primeiro porque tudo que o Criador edifica vem com o seu selo, o selo da indestrutibilidade. E obviamente, colocando o ser vivente, estabelecendo um patamar de crescimento sucessivos, condena a todos, sem exceção. Todos nós estamos condenados. E esta condenação é muito diferente daquela que nós imaginamos um dia, quando fomos a outras religiões, ao paraíso ou ao inferno, ao juízo final ou ao sono eterno. Não. Essas são expressões de condenação humanas, que na sua ignorância, quando foram elas concebidas, não tinham noções mais nobres com as quais interpretassem ou pudessem intuir qual seria a condenação de Deus para os filhos que ama.
Precisamos esperar neste amadurecimento do intelecto e do sentimento a eclosão do Consolador prometido, que através de Kardec veio nos dar as chaves que estavam faltando para a compreensão deste Deus Pai que Jesus falava. Muito diferente deste terrorista, deste criador arrogante, inclemente. Encontramos então na doutrina espírita a informação de que todos sim estamos condenados. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas estamos condenados ao progresso. Essa é a condenação mais linda que um pai pode fazer, pode dar ao seu filho. Cada pai, cada mãe que está aqui hoje sabe o que significa isso. Condenar o seu filho ao progresso, a transformação para melhor. E vocês trabalham dia e noite para que isso aconteça. Todos os que colocam seres na terra como expressão de um ato de amor, como um acidente num relacionamento físico, não importa. Mas todos os que tenham consciência da sua função de genitor ou genitora, tentarão fazer com que o filho progrida em todos os sentidos. E é este também o objetivo celeste. O Criador nos condena ao progresso. Não existe outra lei mais poderosa do que esta. As leis morais que o Livro dos Espíritos nos apresenta, todas elas são muito importantes que nós conheçamos para entender os mecanismos da vida. Mas, dentre todas elas, a lei do progresso está acima até mesmo da liberdade do indivíduo. Reconhecida como a autonomia da vontade, o livre-arbítrio ou esta potencialidade de escolher é atributo do indivíduo racional, que Deus não lhe retira, que Deus atenua na medida em que ele não entende ainda o que está fazendo, mas uma vez que ele esteja senhor da sua capacidade de pensar, o ser encarnado ou desencarnado tem liberdade e consequente responsabilidade. Mas, acima desta liberdade, está valendo a condenação ao progresso, de tal modo que não há como você, exercendo a liberdade, dizer que não irá mais progredir nunca mais. Você progredirá pela força das coisas, mesmo que não seja por força da sua vontade, da sua escolha. Esta é a condenação mais linda que existe. Progredir, ir adiante, crescer, melhorar. E é neste sentido que quando falamos deste capítulo, o colocamos como sendo aquele que nos dá esta convicção, e que quando nós entendemos, a nossa vida é outra, é um outro caminho agora que nós temos pela frente. Nós estamos muitas vezes acostumados a temer as dificuldades, a temer o sofrimento, a procurarmos o Criador, os seus representantes, para pedir que eles atenuem a nossa carga. E nos esquecemos da lei do progresso. Nos esquecemos que é a mesma coisa que o seu filho, que você mandou para a melhor escola que você podia pagar, a escola mais rigorosa, chegar até você dizendo: ai papai, me tira dessa escola, porque eu não quero aprender as coisas desse jeito. Ai, eu tenho muita lição, o professor, imagina, até mandou eu fazer lição em casa, eu queria tanto brincar, agora não posso. E o que você vai falar para ele? Ah, tá bom, filhinho, então papai vai tirar você dessa escola, aí você não vai mais para a escola, fica brincando aqui em casa. É isso, é quase isso que estão fazendo hoje. Mas, se você tem consciência do seu dever e da necessidade do seu filho em progredir, você vai dizer: é filhinho, mas é assim mesmo que tem que ser.
Ai, pai, mas eu tenho que levantar tão cedo. É isso mesmo, tem que levantar cedo é bom. Papai levanta cedo, mamãe também levanta cedo. E você vai fazer companhia para nós, vai levantar cedo e vai para a escola. Agora imagina você ouvir as petições do seu filho que reclama porque ele tem que fazer lição. Porque a professora pôs ele de castigo. Porque não deixou ele ficar no recreio o tempo que ele queria. Porque não deixou ele rabiscar as paredes como ele tanto gosta. Você vai ter que colocar o seu filho ali de castigo você mesmo. Porque ele não está entendendo. E não vai ser isso que vai fazer com que você tire esse menino da escola tão cara que você está lutando para dar-lhe. Para que quando ele for grande, só quando ele entender o que custou a você e quanto foi bom para ele levantar cedo, fazer lição, ler livro, aprender as coisas importantes da vida, é que ele vai dizer: nossa, ainda bem que meu pai, minha mãe não fizeram o que eu pedi para ele. Então, entendermos estas coisas que acontecem conosco é partirmos do pressuposto de que se está acontecendo com a gente, é porque isso nos ajudará. Porque isso pode estar doendo agora, mas isso vai transformar a nossa história, isso vai fazer a gente ser melhor, quando a gente entender todas as coisas. Isto é algo que significa sabedoria. E esta sabedoria precisa passar, muitas vezes, por aquilo que parece confuso, que a gente não entende. Isso me faz lembrar uma história muito conhecida, que anda por aí, tem histórias boas que andam por aí, em diversas caixas de correio, em diversos livros, em diversas revistas, multiplicadas agora por esta ânsia da comunicação. Coisas boas, que vale a pena a gente lembrar. Um homem muito necessitado, lá nos Estados Unidos, desempregado, vivia dormindo debaixo dos bancos, nas praças, vivia se abrigando embaixo de marquises, procurando um canto mais quente para poder passar a noite. Era um pedinte praticamente, apesar de ser jovem. Tiveram insucesso, não conseguia emprego. Por causa do desemprego, não conseguia manter a sua forma, a sua aparência. E por causa da sua pouca beleza e da sua sujeira, não conseguia arrumar ninguém que lhe desse uma oportunidade. Uma coisa atrapalhando a outra, que atrapalha a outra, que atrapalha a outra. Até que um dia, lendo esses jornais que ficam pendurados oferecendo empregos, ele leu que havia uma empresa de informática que estava precisando de faxineiro. Pô, faxineiro? Quem que não sabe fazer uma faxina? Eu vou nesse negócio aí, vou lá. Ele não tinha praticamente nada, ganhava moedas que ele pedia na rua. Mas foi lá, se inscreveu na empresa, nessa empresa de computação, para pelo menos ser avaliado. E então, com ele, havia muitos outros que também estavam na mesma fila, querendo o mesmo emprego. Maldito! Podia ser só eu desempregado, né? Se a vaga já era minha. Mas eu tenho, além de ser pobre, além de estar nessa pindaíba, ainda tenho que competir com esses outros pindaíbas também que estão aqui. Muita gente se inscreveu para o emprego de faxineiro. Aí, tudo bem. Chegou o dia do exame. O exame consistia de uma prova prática, uma prova em que a pessoa tinha que arrumar um escritório, e depois uma entrevista. Fizeram uma seleção prévia nas diversas fichas que tinham preenchido, fizeram uma pré-seleção e o moço não foi excluído nessa pré-seleção. Oba! Dia tal marcaram o exame. Logo cedinho ele estava lá. Procurou tomar um banho de bica em algum buraco lá, arrumar uma roupa que ele pediu emprestada e foi lá para fazer a prova. Qual era a prova? A prova era fazer uma faxina. Havia uma sala desse escritório, nessa empresa, e
A pessoa, ela estava toda bagunçada e o candidato ia ter um X tempo para arrumá-la, para limpá-la. Poxa, chegou a vez dele, correu, fez o máximo que ele pôde e deu conta do recado, como era de se esperar para alguém que está empenhado em precisar do emprego, em querer o emprego. Aí, todos os seus companheiros, os seus concorrentes fizeram a mesma coisa, enquanto tinham que ficar esperando o último acabar a faxina. Quando todos terminaram a faxina, havia então a segunda parte da prova, que aconteceria no outro período do dia. A faxina foi de manhã, à tarde eles faziam a entrevista para escolher o candidato. Aí chegou a vez dele de ir conversar com a pessoa responsável lá por fazer essa avaliação psicológica do interessado. E ele começou a perguntar as coisas, ele foi respondendo, e a pessoa perguntava, ele ia respondendo, né, dizendo quanto ele precisava do emprego, parará. Depois de meia hora de entrevista, então, o rapaz falou para ele: olha, eu gostei muito do seu perfil, o senhor fez uma excelente prova prática, arrumou direitinho a sala, até com menos tempo do que os outros candidatos, mas nós vamos terminar de fazer as entrevistas para mandar a resposta. O senhor, por favor, me dê o seu e-mail, que eu vou mandar para o senhor a resposta das entrevistas pessoalmente. E o que, moço? E o que? É esse endereço eletrônico, e-mail. Esse negócio que tem no computador. Computador, moço? Ah, eu não tenho. Como? O senhor não tem computador? Não tenho nem esse negócio de e-mail aí, nem inteiro, nem 2/3 e nem computador. Meu amigo, disse o rapaz para ele, nós estamos no mundo da informática, na era cibernética. Se você não tem um e-mail para nós, você não tem existência. Essa é uma empresa, aliás, é uma empresa, né, que lida com isto, uma empresa de informática. O senhor faça o favor de arrumar um e-mail, nem que for de alguém, o senhor me passa, o senhor será avisado se for ou não contratado através do e-mail. Saiu o moço desesperado. Imagina, se ele acreditasse em Deus, o que ele não estava falando desse Deus agora? Senhor, maldição, onde já se viu? Agora que eu arrumei o emprego, que o cara falou que eu fui bem, que eu arrumei bem a sala, que gostou da minha figura na entrevista, agora ele está querendo um e-mail. Estou na boca do negócio, Senhor. Onde já se viu o negócio? Eu tenho que arrumar um e-mail, tem que comprar um computador, nem que for velho. Aí, teve uma ideia. Ele tinha no bolso umas moedas, dava um pouco mais de $1,50. Isso é uma boa ideia. $1,50, já sei. Eu vou com esse $1,50, vou comprar o meu computador. O que ele fez? Ele foi no supermercado e começou a comprar tomate. Para chegar do tomate, $1,50. E ele comprou tudo em tomate. Aí ele fez um monte de pacotinho de tomate e saiu batendo nas casas da região da sua cidade, oferecendo tomate. E a mulher, tomate, nossa, como é que você adivinhou que estava precisando de tomate? Quanto custa? Custa tanto. E ele foi, quando ele conseguiu acabar com a venda dos tomates dele, ele já tinha $3. De $1,50 já tinha 3. Foi lá e comprou os 3 de novo em tomate. E assim ele começou a fazer e entregar os tomates na vizinhança. A dona de casa que precisava do tomate já não ia mais ao supermercado. E aí uma fala, amanhã você não pode trazer uma cebola, não? E ele então, a cebola, dona fulana de tal, na rua tal, uma cebola, pode deixar comigo. Ele ia lá, comprava e ela pagava o que ele cobrava. O que ele quisesse cobrar, ela pagava. Aí ele foi. No primeiro dia ele ficou surpreso, porque ele que tinha $1,50, acabou o dia com quase $7. Comeu o menos possível para não perder o investimento. Porque no outro dia ele já tinha quase $7 para fazer 14. E no outro dia dos 14 ele já fez 20 ou quase 30. E ele descobriu que ele estava chegando muito perto de já poder comprar alguma coisa parecida com um computador que tivesse $1,50. Aí foi passando o tempo, e ele começou a ter que andar cada vez mais longe. Não é? Por quê? Porque todo mundo, você compra tomate hoje, amanhã você não vai querer. Aí a pessoa compra cebola hoje, amanhã também não vai querer.
A não ser que seja uma pizzaria, aí ela vai querer muito mais do que o cara carregava. Então o que ele resolveu fazer? Como ele precisava ir mais longe para obter mais recurso, porque precisava oferecer para as pessoas que ele ainda não tinha visitado, ele comprou uma bicicleta. Aquelas bicicletas que tinha aquelas caçambinhas na frente e atrás, ele enchia de tomate, de cebola, de cheiro verde, que podia, e fazia toda a vizinhança e voltava para pegar mais. Quando ele percebeu que ele ganhava um bom dinheiro, porque ninguém ainda estava fazendo isso naquela cidade, ele falou assim, ai meu Deus, olha, eu da bicicleta vou comprar um carrinho, esses carrinhos que tem, esses furgãozinhos, porque aí eu entrego de furgão. E ele foi passando o tempo, em vez de ele comprar o computador, ele foi comprando, né, a bicicleta, a motocicleta, a carrocinha, e aí ele foi pro furgão. E ele viu que começou a ter um maior sucesso, porque todo mundo queria ficar em casa, recebendo a compra que ele ia buscar e trazia. E os americanos gostam de pagar pelo conforto. E ele, ótimo, gostava de receber por isso. E o tempo passou, ele esqueceu de comprar o computador. Não teve mais e-mail, porque não teve mais jeito de ele ficar atrás do computador, de tanta encomenda que ele tinha. Bom, passou o tempo, ele que era sozinho, precisou contratar mais um ajudante, foi aumentando a sua empresa. 5 anos depois, ele era dono de um distribuidor de alimentos, o primeiro distribuidor de alimentos daquela região. Já tinha várias peruas que faziam esse serviço, compravam, e aí ele passou a comprar não mais de supermercado, porque passou a comprar de outros atacadistas, produtores que onde ele conseguia um preço menor, e vendia por um preço menor também na porta das casas, o que economizava muito tempo das pessoas. E ia ganhando. Casou-se, porque aí encontrou uma companheira. Enquanto estava lá dormindo debaixo do banco, ninguém queria saber dele, né? Amor tão grande. Aí ele ficou dono de uma frotinha de Kombi, de uma distribuidora de alimento. Aí começou a chover candidatas a quererem ajudá-lo a ficar mais rico. E aí ele acabou encontrando lá alguém que ele gostou bastante, formou uma família com essa moça que era, né, aquela trabalhadora ao seu lado, constante, firme. Foram ampliando, passou o tempo. Aí ele começou a estabelecer outros pontos, agora que tinha uma administradora, porque de verdade a mulher sabe administrar até melhor do que o homem a economia da família, né? A dela mesmo não se sabe, mas a da família. Aí o que aconteceu? Ele estabeleceu outros, né, negócios iguais nas cidades vizinhas e começou a comprar caminhões para transportar as mercadorias. 15 anos depois, esse homem era o maior distribuidor de alimentos de toda aquela região dos Estados Unidos. Um patrimônio enorme, incalculável. Mas até aí ele ainda não tinha computador. Estava sem e-mail. Não tinha dado tempo. Então, a coisa tinha ficado tão grande, 15 anos depois, muito trabalho, muito suor, todas aquelas exigências naturais da vida, que agora, com os filhos, ele precisava garantir-se e garantir o futuro dos filhos. Então, ele resolveu fazer um seguro da sua empresa, dos seus caminhões, da sua frota de caminhões, dos estabelecimentos fincados nos mais diversos rincões dos Estados Unidos, e então chamou um representante da agência de seguros. O rapaz passou 15 dias fazendo o levantamento de todo o patrimônio, quantos milhões de dólares ele tinha em automóveis, em estoque, em mercadoria, em bens do banco, em ações. Bom, fizeram lá todo o levantamento e aí o rapaz falou assim: moço, mas o senhor, olha, o senhor está fazendo um seguro da sua empresa, mas o senhor é um homem de negócios importante, o senhor tem filhos, tem uma esposa, por que o senhor não faz um seguro de vida? O seguro de vida também é muito importante para o senhor. É mesmo, sabe que eu nunca pensei nisso? Então, olha, eu vou fazer o cálculo do seu patrimônio pessoal, vou fazer tudo isso, e quando eu já tiver tudo calculado, inclusive o valor da empresa, eu mando para o senhor por e-mail. E-mail, o cara coçou a cabeça, porque até então ele ainda não tinha computador e a empresa dele não tinha e-mail. Falei assim: ai meu filho, olha,
Você vai me desculpar, mas eu não tenho e-mail. Aí o rapaz, puxa vida, o senhor vai me dizer que o senhor não tem e-mail? Não, a gente toca esse negócio todo aqui sem computador, dá muito certo, tem funcionário eficiente, mas o senhor não tem e-mail, disse o moço que só vivia na base do e-mail, né? Aí, não tenho não, puxa vida, olha, vou dizer uma coisa pro senhor, hein? Desculpa a franqueza, aí o senhor é nosso cliente preferencial, mas olha, se o senhor que não tem e-mail construiu tudo isso daqui, imagina o que o senhor não seria se tivesse um e-mail. Ele falou assim, eu sei, sabe o que eu seria? Faxineiro da empresa, da informática. Se eu tivesse tido um e-mail, desgramado, eu estava lá até hoje, varrendo o chão, porque tinha um e-mail. E aí o moço ficou sem entender. E o cara também não quis explicar. Porque de verdade, nós somos assim. Quando as coisas são fáceis, a gente se encosta. Quando as coisas são complicadas, a gente acha que Deus não nos gosta. Mas a gente tem que se virar. E como estamos condenados ao progresso, se nos virarmos de acordo certo, da maneira adequada, com confiança, não só nos bons ventos, nos seus talentos, você vai ver que você foi condenado a chegar muito mais além do que o simples faxineiro, do que o simples empregado, do que um homem ou uma mulher que estão condenados a serem somente aquilo. Naturalmente o moço nunca sonhou que ele seria mais do que um faxineiro. Era um pobre, não tinha aspirações de ser rico, queria viver, queria ter um salário, queria poder dormir em um lugar quente sem dormir debaixo de pontes. Mas Deus queria outra coisa para ele. O pai quer sempre muito mais para os seus filhos, mesmo quando os filhos não entendam isso. E então, esse rapaz é para nós um exemplo vivo de que nossas vidas, mesmo que não entendam os motivos de Deus, estão enfrentando os desafios que precisam para que nós sejamos mais do que nós sonhamos ser. Que nós conseguimos atingir patamares mais altos, não só em questões de dinheiro, mas em questões de espírito, em questões de compreensão, de sabedoria, da verdade, de entendimento das coisas. Algo que seja à altura de Deus, à altura do Pai. Porque ainda que todas as profissões sejam decentes e dignas, mesmo aquelas que são mal vistas ou mal consideradas pela sociedade, e ainda que todas sejam maneiras do indivíduo construir o seu próprio futuro, todas elas, das mais importantes às mais simples, elas são escolas para o espírito. Elas são oportunidades para que aquele indivíduo possa aprender o que não sabe, seja para governar uma empresa, uma indústria, seja para fazer um parafuso sem defeitos, seja para limpar o chão, para cortar a grama e dar uma boa aparência àquele emprego, àquela instituição. A vida, portanto, é a sublime oportunidade de nós descobrirmos como é bom estar vivo e como é bom acreditar em si mesmo. É esta fé que remove as montanhas e que dá um título ao capítulo 19, que nos faz entender o que significa ser filho de Deus. Nós não somos filhos do medo, nem filhos da ignorância, filhos da tragédia, da agressão, da fome, da miséria. Nós somos filhos do Criador de todas as coisas. E se a expressão fides quer significar fidelidade,
Tão importante quanto ser fiel a Deus é você ser fiel ao que você acredita em você mesmo. É você lutar com as armas que você tem, se você acredita nelas. E ao invés de ser honesto de dia e ladrão de noite, de ser íntegro à luz do sol e ser devasso quando escurece, você ser apenas uma coisa, aquilo que você acredita que é melhor para você, não aquilo que o mundo te oferece para você atalhar o caminho, para você chegar mais depressa fazendo o que não deve e que a sua consciência sabe que não será bom você fazer. Mas ao contrário, você terá convicção, você terá certeza de quem você é, quando aquilo que você acredita fizer sentido nas suas escolhas, nos seus caminhos, nos seus métodos. Só quando isso acontecer, das menores às maiores decisões, você de verdade saberá o que é ter força, o que é ter fé. Porque é exatamente isto que significa ser filho de Deus. Acreditar no Pai e acreditar em você. Temos procurado a fé como o doidivanas, o alucinado, que acha que ajoelhando bastante, rezando muito, com calos nos joelhos ou na língua, isso significará que Deus vai escutar a gente. E ao invés de sairmos e ir buscar um emprego, ficamos ajoelhados, rezando, esperando que o emprego chegue. Mas tem que ser do jeito que a gente gosta. Emprego que só sirva para nós no exato tamanho da nossa medida. Quantas pessoas desempregadas não querem procurar outra coisa ou não aceitam aquilo que aparece porque vai sujar a sua carteira? Vai começar ganhando menos do que ganhava antes. Esse indivíduo ainda precisa ficar na rua. Precisa ficar desempregado porque ele ainda não está sofrendo, o que significa sofrer, para aprender a ser humilde e trabalhar nem que for pelo prato de comida, arrancando o mato da calçada de alguém que você peça que te dê essa chance, pelo prato de comida. E ao invés de você comê-lo, você pede para a pessoa pôr numa bolsa, pôr num recipiente plástico, porque aquela comida você vai dividir com seu filho, com a sua esposa. Só quando nós chegarmos a isto, nós entenderemos que o que desemprego, que o que sofrimento, que o que a dor significam em nós, é exatamente mostrar para nós até que ponto a gente aceita ir, sem se tornar um bandido, sem se tornar um ladrão, sem desejar tomar dos outros, na escuridão. Porque se não for desse jeito, nós ainda não estamos sofrendo o suficiente. Para aqueles que reclamam dos problemas que possuem e não fazem nada para aprender com eles, estes não têm diferença nenhuma dos bandidos do mundo. Todos estes homens de gravata que roubam o povo fazem isto. Todos esses que nós xingamos quando vemos na televisão, ao invés de termos uma prece em nossa mente por eles, pelo sofrimento que vai acontecer com eles, como Lúcio mostra, no esculpindo o próprio destino, sem exceção. Mas todos esses que a gente acusa de serem ladrões, que diferença temos deles, se quando nós estivermos fazendo a nossa parte também tomarmos o que não é nosso, também atuarmos de forma a tirar do nosso vizinho, ao invés de compartilhar com ele, aproveitando das vantagens ou da distração dele. Esta fé é de verdade o motor do nosso progresso. Uma fé que não tem medo, ainda que trema.
Uma fé que sabe que Deus te conhece e sabe o que você precisa. Quando é que nós vamos aprender a desenvolver essa confiança no Pai? Capaz de dizer: Senhor, está doendo bastante, mas eu sei que você sabe. E se você sabe e ainda está assim, é porque você confia em mim que eu sou capaz de superar isto. Isso aconteceu com uma das negras mais importantes da história humana, Mary Jane. Pobre desde a infância. Essa mulher era filha de escravos. E assim, filha de escravos, naquela época, não tinha direito de estudar. Mas uma costureira negra havia ganho num desses favores que os brancos da época, generosos e cristãos, davam aos inferiores, como consideravam os negros. Havia ganho uma bolsa de estudo. E então deu a bolsa de estudo para ela estudar. Naturalmente sofreu muito sendo uma negra numa escola onde os brancos tomavam conta. Mas foi até o fim, e o sonho dela como mulher era ser educadora. Ela queria aprender a ensinar, para ensinar os seus irmãos negros que não tinham escola. Quando se formou, ela não tinha salas de aula para lecionar, porque nenhuma escola podia aceitá-la. Algumas até deixaram que ela fizesse parte do curso, dos professores que davam ali as suas aulas. Mas, quando as mães e pais dos alunos brancos ficaram sabendo que havia uma negra dando aula naquela escola, foram à direção da escola ameaçando tirar os filhos. E então, muitos cristãos tiraram a professora, só porque ela era negra. Mas ela não se abateu, saiu daquela situação e foi até o lixão, onde tinha uma árvore. Arrumou os caixotes, porque nos lixões sempre existem caixotes. E ali chamou os alunos, os filhos dos negros que conviviam com ela na mesma comunidade, porque ela os ensinaria a ler e escrever, porque ela sabia que a única chance que eles teriam é se eles aprendessem. Porque é aprender que garante ao ser humano um progresso. Os alunos negros ainda não tinham escolas. Começaram a ir. Ela passou a tentar ensiná-los do jeito que podia. Até que um dia ela ficou sabendo que Henry Ford, o magnata da indústria americana dos automóveis, estava hospedado em uma cidade não muito distante da dela. Telefonou para ele para marcar uma entrevista. Marcou a entrevista, arrumou dinheiro, pegou o ônibus e foi. Chegou no hotel dessa cidade. Chegou à portaria. Apresentou-se. Eu tenho uma entrevista com o Mr. Ford. Quem é a senhora? Meu nome é Mary Jane. Onde ele está hospedado? É neste hotel. Sim, no 9º andar. Ah, está bem. Estou no horário. Foi ao elevador, e quando a porta do elevador se abriu e ela ia entrar, foi barrada no elevador por um outro que era um ascensorista negro, dizendo para ela que ela não podia subir por aquele elevador, porque aquele elevador não era para negros. Ele era ascensorista negro daquele elevador. Ah, mas eu vou falar com o Mr. Ford hoje de qualquer jeito. O elevador fechou a porta e deixou ela para fora. Ela saiu do hotel, olhou, procurou a escada de incêndio e encontrou. E esses prédios americanos daquela época tinham a escadaria de incêndio por fora. Ela foi, subiu até o 9º andar, pulou uma janela e chegou na porta do apartamento. Bateu na porta. Veio atender um mordomo negro. Eu estou aqui porque eu tenho uma entrevista com o Mr. Ford. A senhora? Sim, eu sou Mary Jane. Mas
Mr. Ford não recebe negros. Aí ela falou, daqui ninguém vai me tirar, eu vou falar com esse homem hoje de qualquer jeito. Aí ela começou a berrar na porta, eu sou a Mary Jane, que tem uma entrevista com o Mr. Ford. E ele estava lá dentro. Aí o mordomo dele não tinha como fazer ela calar a boca. Aí ela ouviu lá de dentro uma voz, pois não, minha senhora, pode entrar. Ela deu uma risadinha para o mordomo e entrou. Mr. Ford olhou para ela assim, assustado. Mas a senhora é uma negra, disse ele para ela. Ela disse, é verdade, mas o senhor nunca vai encontrar olhos e dentes mais brancos do que os meus. E deu um sorrisão para ele. Nesse momento ele viu que ela era muito superior à cor da sua pele, que ela não se rebaixaria por ser tratada de maneira menor, de maneira servil. E ele perguntou, o que a senhora deseja? Eu tenho uma escola que eu preciso que o senhor me ajude. Eu quero levar o senhor até ela. Ele ficou tão impressionado com a determinação dessa negra, que ele aceitou ir com ela até o lugar. E ela, que não pôde subir pelo elevador, desceu pelo elevador com Henry Ford ao seu lado. Saiu, e ainda por cima, quando passou na portaria, agarrou no braço dele. Entraram no seu carro, um carro conversível, e esse carro andou pela cidade com Henry Ford, o motorista negro na frente, e a outra negra sentada do lado dele. Chegaram por fim ao lixão. Mas a senhora está brincando comigo? Não, senhor, a senhora falou que era uma escola, que a senhora queria reformar. Aí isso aqui é um lixão. Não, o senhor desculpa esses detalhes, eu sempre esqueço dos detalhes. Aqui é a minha escola, o senhor não está vendo essa árvore, esses caixotes? É aqui que eu ensino. É aqui que eu ensino os negros, os meus irmãos, as crianças. Eu preciso que o senhor me ajude a colocar aqui a escola que eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Henry Ford lhe deu $25.000 naquela época, nos idos de 1920, alguma coisa. Ela construiu a escola para os seus alunos e eles começaram a estudar. Ela se tornou uma mulher muito conhecida, uma mulher corajosa, uma mulher altiva no bem, não arrogante, não orgulhosa, mas alguém que mostrava que ela era tão ou melhor do que os que tinham pele branca, que eram bandidos, que eram sanguinários, que eram negocistas, que vendiam Deus e vendiam a mãe, mas que rezavam nas igrejas sem nenhum peso na consciência, como até hoje ainda acontece. E então ela se tornou referência até para os brancos do seu tempo, numa época em que havia ainda muita segregação racial americana, que nós não imaginamos o que significa isso. Um dia ela foi fazer uma palestra num estado americano que ficava localizado na região sul dos Estados Unidos, aonde a influência da escravidão ainda predominava nas consciências dos barões, dos ricos daquela região. E durante a estadia, ela sofreu um processo de inflamação do seu apêndice. Ela já era uma pessoa de renome nacional e internacional nos Estados Unidos. O mundo já conhecia essa mulher. Telefonaram para o hospital mais importante da cidade, mandando que preparassem a mesa cirúrgica, porque tinha um caso crônico de apendicite inflamada quase a ponto de supuração. Os médicos se prepararam esperando um personagem importante, mas quando chegou Mary Jane, a equipe médica virou as costas e disse: nós não operamos negros neste hospital. E a deixaram na mesa de cirurgia para morrer. Quem de nós aguentaria isso? Branco, inclusive.
de nós entenderia isso no ser humano como uma postura decente. Mas é preciso ter fé em Deus e nela mesma e em nós mesmos para fazer o que ela fez e o que nós deveríamos fazer sempre. Ela pôs a mão na barriga onde doía e começou a falar com Deus: Senhor, eu sei que você me ama, eu sei que você sabe que eu estou sofrendo, e eu sei que você não me trouxe aqui neste lugar para eu morrer. Você está me desafiando, eu sei disso. Pois eu te digo, Senhor, com o mais profundo do meu amor, que se você me ajudar a sair desta mesa de operação, desta mesa de cirurgia, onde não tiveram a compaixão de me operar, eu te prometo que nesta terra americana que você pôs no mundo, nenhum ser humano vai morrer sem atendimento médico pelo crime de ser negro. Levantou da mesa de cirurgia sem ter sido operada, foi embora e construiu uma faculdade de medicina, um hospital de medicina para atender os negros de todos os Estados Unidos. E não morreu de apendicite. Essas pessoas não viveram na mitologia grega, não foram deuses romanos, não foram destes lutadores de arena, não foi o Máximo que a gente assiste no Gladiador, uma figura que ninguém tem certeza se existiu. Não, essas pessoas viveram neste mundo, na nossa época, e fizeram aquilo porque tiveram confiança, e não foram como nós costumamos ser, acomodados com o empreguinho de faxineiro e felizes por ganhar um pouco mais do que 1,5 por hora. A fé remove essas montanhas, mas é preciso que alguém creia nisto. E só quando existe alguém que crê nisto é que a gente se surpreende como essas montanhas não são tão altas como parecem. Se você tem alguma na sua vida, alguma montanha pessoal, que é às vezes uma doença, uma frustração, que é a dificuldade de perdoar alguém, que é você não gostar de uma pessoa e não ter paz por causa dela, lembre-se que você é muito maior do que isto. Não se trate como se você fosse um faxineiro, como se você fosse um verme, com medo de um pedaço de carne que cresce. Porque aqui dentro hoje, neste centro, sentados nessas cadeiras, estão várias pessoas que venceram o câncer sem se deixarem matar por ele. Em respeito à sua privacidade, não vou lhes dizer o nome, mas chegaram aqui para lutar, não para morrer. Chegaram aqui para vencer, sem arrogância, sem ódio, sem rebeldia, mas com coragem. Estão aqui sentados hoje do lado de vocês. Quem sabe não seja o seu vizinho. Aqui estão pessoas que foram viciadas anos a fio e que hoje cuidam dos viciados, porque conseguiram vencer isso em si mesmos. E são tão generosos que sabem como é difícil essa luta. Estão aqui hoje, sentados nessas cadeiras. Nós estamos falando de anjos, pessoas que têm problemas nas suas famílias, pessoas que passam dificuldades materiais, mas que ainda assim têm uma confiança em Deus que é muito maior do que qualquer obstáculo.
Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, com 12 mendigos, aliás, 11, com 11 mendigos, Jesus mudou a terra. Cada um de vocês hoje, cada um de vocês tem muito mais, e é muito mais, do que era Simão Pedro, do que era Tiago, do que era João, do que era André, Bartolomeu, Tomé. Cada um de vocês tem uma vida espiritual, uma lucidez, uma capacidade de realização, uma cultura, que talvez um só valha pelos 11. Então, puxa vida, se a gente tiver de verdade esta fé, por confiar no Pai e por sentir em nós como o Pai confia em nós, puxa vida, não vai demorar muito para o mundo ser melhor. Vai demorar a velocidade que a gente quiser. Não vai demorar muito tempo para a gente sarar. Vai demorar o tempo que a gente desejar. Mas lembrem-se, tudo que a gente fizer aqui, por esse motivo, tem que ser de tal modo verdadeiro e desprendido, que quando chegar a nossa hora de ir embora, a gente vá sem medo. A gente se entregue. Senhor, eu pude fazer só isto, mas foi o melhor que saiu de mim para te ajudar. Que um dia, queridas irmãs, queridos irmãos, no seu velório, ou no velório do seu corpo, alguém fale para outro que a vida dele foi muito diferente por ter encontrado você no seu caminho. Se ninguém disser isso, se uma só pessoa não lastimar que você tenha morrido, não porque você deixou dinheiro, porque você deixou bens, porque você deixou casas, não, mas porque você foi uma pessoa que valeu a pena ter encontrado na vida. Na nossa vida foi um fiasco, foi uma tragédia. E este será o melhor cartão de visita que a gente vai encontrar quando chegar do lado de lá. Aqueles que sentiram a nossa falta, porque disseram: a minha vida foi diferente depois que eu encontrei aquele ser no meu caminho. Abençoa o Senhor aonde ele estiver. Abençoa, porque a vida dele foi importante para a minha vida. Esta é a fé que faz a gente nem imaginar o que a gente vai ser, mas em momento algum duvidar de que Deus tem planos muito diferentes do que os nossos para o que a gente veio fazer no mundo, e não ter medo de seguir adiante. Quando entrarem na sala de passe, este é o Pai que olha para vocês, não como faxineiros, mas olha para vocês como Mary Janes, capazes de mudar o mundo onde vocês estão. Não queiram menos do que isto, porque Deus não deseja menos do que isso para cada filho. Muita paz. Senhor querido, nós te agradecemos as bênçãos da vida, estas que nos deixam estar de pé mais um dia e que nos deixam também
fazermos algo que signifique o bem, através da nossa conduta. Ah, Senhor, gastamos o tempo e o nosso latim dizendo que o mundo deveria mudar, que deveria ser melhor, que deveria ser assim como nós indicamos. Mas nos esquecemos que todos os dias nós o construiremos segundo o nosso caráter. Daí não ter ainda nenhum valor o nosso protesto. Se carregamos dentro de nós sentimentos agressivos que se transformam em gesto de agressão, e não terá nenhum valor a nossa crítica à situação que temos que viver. Se a mesma voz que estava falando acerca da injustiça, da depravação, é usada pelo seu proprietário para agredir, para ferir, para maldizer, para xingar. O descontrole interior é a prova de que nós estamos longe, muito longe, de merecer crédito naquilo que nós criticamos ou protestamos. Daí estarmos mais uma vez unidos em prece, não para te pedir que você melhore a terra, Jesus querido. Estamos unidos para pedir que nós tenhamos a vergonha necessária e a vontade firme para fazer aquelas coisas simples, para atuar da forma generosa, a única que nos redime diante de nós mesmos, a única que faz de nossas vidas exemplos idealistas para os demais. Como é bom a gente descobrir que nós nada precisamos pedir, porque Deus conhece nossas necessidades e como Pai não as esquece. Mas que a gente precisa amadurecer, que de nada adianta a gente entrar nas igrejas para rezar, transferindo ao Pai a obrigação de melhorar. Se esta obrigação, este dever, não funcionar para nós mesmos, no dia a dia, nas relações familiares, profissionais, ainda falamos de você nas igrejas e adoramos contar as notas dos lucros escorchantes que ganhamos nos negócios. Ainda falamos da necessidade do mundo ser melhor, mas não nos incomodamos em espalhar sofrimentos, desde que com isso nós melhoremos a conta do banco, o carro que andamos. Ainda assim, Senhor, às vezes, sem esta vergonha interior, nós protestamos, criticamos os que fazem coisas iguais às nossas, só que em dimensões maiores. Não é isto que nós aprendemos, não é isso que o Evangelho nos fala. Deixa então que nesta noite nós sejamos aqueles que olhem para si mesmos como agentes transformadores, não da vida alheia, porque para educar os filhos dos nossos vizinhos nós temos a fórmula mágica, mas que nós sejamos transformadores a partir da nossa vontade, da nossa coragem, que aprendamos a morder a língua ao invés de usá-la como um dardo,
que aprendamos, Senhor, a ser criaturas generosas, que aplicam sobre si mesmas as recomendações que conhecem para aplicar sobre os demais. Que nós sejamos agentes da Tua paz, que é muito diferente da nossa. Que a paz que se espalha igualmente para os pacíficos e os belicosos, enquanto que a nossa é a paz, aquela que nós só aplicamos e só defendemos em relação a nós. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os olhos para que não seja uma vida de ilusão esta que estamos vivendo, porque vai chegar a hora de ir embora. E aí então, acertar as contas conosco mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a não perder o bonde da nossa vida. Ajuda-nos a fazê-la útil, ao invés de fazê-la perdida. Por isso cantaremos mais uma vez, do fundo do coração. de perfume.